Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Na sprint dessa semana, a gente vai incrementar o nosso ventilador mecânico, tratando os botões como interrupções externas e a visualização no LCD. Eu espero que vocês assistam esses dois vídeos teóricos. O primeiro deles, eu faço uma explanação sobre os fundamentos de interrupções de hardware, com alguns exemplos. E no segundo, eu mostro uma biblioteca para manipulação de display do telefone Nokia 5110, que é baseado na controladora PCD8544. A sprint dessa semana é bem simples. A gente vai aproveitar o mesmo hardware da semana passada e vai substituir a visualização que estava num display de 7 segmentos para esse LCD baseado na controladora PCD8544. A ideia é que a gente mostre nesse LCD a frequência de respiração, que mais uma vez a gente pode ajustá-la através desses dois botões. A diferença para essa aula é que a gente vai utilizar interrupções externas para fazer o incremento e o decremento dessa frequência. Relembrando na aula passada, vocês utilizaram o conceito de pooling para capturar o estado de um determinado pino. A gente conectou um botão num pino do microcontrolador e aqui no main vocês ciclicamente ficavam checando se aquele botão tinha sido apertado. Então bem aqui através de um if, com um check de algum botão. O botão foi apertado. Você tinha que ficar checando periodicamente se o botão fosse apertado. Se o botão tivesse sido apertado, você executava um trecho de código aqui. Essa é uma estratégia de pooling. Já nessa semana a gente vai utilizar uma interrupção externa. Por exemplo aqui. A interrupção externa 0. Para capturar o estado do botão de forma assíncrona. Então, ao invés de ficar checando se o botão sempre foi apertado, a ideia agora é que eu possa executar qualquer código aqui no meu main. E quando o botão efetivamente for apertado, o fluxo do programa é desviado de onde ele está para a função de tratamento de interrupção da interrupção externa. Aqui é executado o código que você deseja que rode quando o botão for apertado. Por exemplo, frequência, respiração mais. E ao fim da execução dessa função, o fluxo do programa retorna para o ponto de onde ele partiu. Então a gente não precisa mais gastar tempo checando se o botão foi apertado. Quando o botão é efetivamente apertado, esse código aqui da função de tratamento de interrupção é disparado. Percebam que isso elimina aquela questão de quando checar se o botão foi apertado. Na estratégia de pooling, você tinha que checar depois que a animação ocorresse ou entre um acender e um apagar de um LED. Dessa forma não, fica assíncrono, você garante que sempre que o botão for apertado, isso vai ser executado. Então eu quero que vocês conectem cada um desses dois botões aqui em um determinado pino, habilite uma interrupção externa para esse pino e capture uma transição de subida ou de descida desse pino. Nesse caso aqui, eu habilitei o resistor de pull-up e vou capturar as transições de descida. O pino está sempre em alto, na hora que eu aperto ele é aterrado. O exemplo rodando fica assim. Ao pressionar aqui o botão, imediatamente a variável é incrementada. 30 respirações por minuto aqui. O período deve ser 2 segundos entre elas. E ao pressionar aqui, é decrementado. E no display eu peço que vocês apresentem aqui o valor que está setado para a frequência de respirações por minuto.
Quem quiser dar um passo a mais, o desafio da semana vai ser a modificação da biblioteca do LCD fornecido e a criação de um pacote para plotar gráficos simples, coordenadas cartesianas. Você deve criar uma função que ela receba como parâmetro um determinado vetor e que ela plote aqui na telinha o eixo x, o eixo y e a determinada curva. Lógico que essa tela aqui é bem limitada, a resolução dela é bem pequena, mas sigam aí a criatividade de vocês. Os 2 alunos que finalizarem a atividade e o desafio mais rápido receberão a pontuação extra.